Eu sempre esqueço disso, sempre esqueço de ligar o microfone. Sempre pago esse mico de esquecer de ligar o microfone. Tá, estamos aqui mais uma vez, e mais um encontro para estudarmos juntos a palavra de Deus. E nesse momento, nesse encontro, vamos estudar o profeta Oséias, que é um dos profetas mais controversos do Antigo Testamento, por conta da sua experiência, seu drama pessoal. E assim, a história dele se tornou muito significativa da mensagem que Deus tinha para transmitir ao seu povo na ocasião, para nós hoje em dia. Né? Mas vamos primeiro louvar o Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus, aquele que é altíssimo, aquele que é soberano, mas também que se importa conosco e nos trata com muito amor, um amor que nos envolve, um amor que nos prende a ele, que nos amarra a ele, né? Pronto, tá aqui. Está com eco? Acho que agora tirou o eco. Tá aqui, vão vocês avisarem. Pronto, aqui. Socorro sem som, Luciana sem som, Luciane sem som. Rogério sem áudio. Pronto, Érica também. Mas já foi corrigido, né? Pronto, Luciana, socorro, amém, Pai do Senhor. Acredito que o eco tenha sido resolvido. Ainda está com muito eco? Acredito que o eco resolveu. Pronto, Socorro está dizendo que está ótimo agora. E aí, me fala se melhorou. Pronto, né? Ok, então vamos louvar a Deus. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo
essa glória que tens, tu te importas comigo também, né? E esse amor tão grande é que eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Então, uma letra muito bonita, uma letra que exalta o amor de Deus. Então, só para registrar aqui a presença, além das pessoas que já mencionei, né? Socorro, Érica, Rogério, Luciana, Luciane, Márcio, Patrícia Elias. Pronto, estão registrando aqui presença, Marlene. Pois bem, então vamos orar nesse momento, nos colocar diante de Deus, para pedir que Deus venha nos conduzir. É claro que algumas pessoas que devem estar conectadas, tem 11 dispositivos conectados, mas se não se identificaram, não tem problema, tá certo? É importante que esteja acompanhando e que estejamos acompanhando bem, né? Vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, queremos louvar e engrandecer o Teu nome pela Tua bondade para conosco, pelo Teu amor, porque da mesma forma como Tu és grandioso, Tu tens demonstrado um amor grandioso para conosco. E esse amor, Senhor, que Tu tens demonstrado por nós é que nos amarra a Ti, que nos prende a Ti. Foi esse amor que nos conquistou, foi a este amor que nós nos entregamos, nos rendemos, e é nesse amor que nós esperamos e ansiamos por dias melhores. Pedimos que estejas conosco nesse estudo da Tua Palavra e que a Tua Palavra seja enriquecedora para cada um de nós. Que Teu Espírito ministre os nossos corações. Que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pois bem, então o estudo que nós temos para hoje está aqui, o profeta Oséias, a infidelidade do povo de Deus e o imutável amor de Deus. Eu sempre tenho colocado um subtítulo, né, para cada estudo, coloco o profeta e algum conteúdo relacionado, um subtítulo, né, que vai destrinchar um pouco melhor a abordagem que vamos fazer, tentando sempre pegar aquilo que é de mais significativo, aquilo que mais se destaca na vida daquele profeta ou na mensagem daquele profeta. Então, no que se refere a Oséias, o que eu vejo de mais significativo é justamente essa fidelidade do amor divino, esse imutável amor de Deus, esse amor constante, permanente, fiel, diante de um povo que lhe é infiel. Então, a infidelidade do povo de Deus se contrasta em Oséias tremendamente com a fidelidade, com a imutabilidade, ou seja, um amor que não muda, o amor de Deus que não muda. Então entra em choque, conflito com esse amor humano que é volúvel, que é inconstante, que é infiel. Então é isso que nós vamos estudar. Vou pedir inclusive para você abrir já a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Oséias. Evidentemente eu tentei, na preparação do material, colocar sempre, não sempre, mas na maioria das vezes, o texto que eu vou estar frisando, né, colocar aqui na projeção, na telinha, para que você possa acompanhar, e até para facilitar a minha exposição. Mas nem tudo vai estar na telinha, então é importante também que você esteja com a Bíblia próxima, porque Oséias tem algo muito importante, né, para nós aprendermos com ele. Tá? Pronto, então vamos primeiramente compreender um pouco melhor do contexto histórico no qual o profeta Oséias ele está inserido. Eu sempre faço esse resgate da história, sempre friso que é importante esse resgate da história, e com Oséias não é diferente. Então está o mesmo quadro que eu mostrei no último estudo, quando nós estivemos estudando o Amós, né? Então está aqui novamente o quadro dos reis do Reino do Norte, o Reino de Israel, e os reis do Reino do Sul, Reino de Judá. E os profetas que atuaram nesse período. Tá bom? Então, Jonas, Oséias, Amós, Isaías, Miqueias. Então, Oséias, quando a gente olha no primeiro capítulo do livro de Oséias, abra aí o primeiro capítulo, logo no primeiro versículo, Oséias 1:1, é dito a palavra, a Escritura, a Bíblia Sagrada nos diz, né, que a palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel.
Então, Oséias ministrou durante o governo de Jeroboão II, rei de Israel, Jeroboão, filho de Jeoás, e durante os governos de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então isso mostra que Oséias teve um longo período de ministério. Evidentemente, ele falou mais do que aquilo que está registrado no livro. Então o livro foi aquilo que Deus impulsionou, inspirou para que ficasse para a posteridade, né? Para a gente, né? Mas Oséias fez muito mais. Todos os profetas fizeram muito mais do que aquilo que está registrado, tá? Então, veja que Oséias teve um longo ministério, começando mais ou menos em torno do ano 750 a.C. e deve se estender até o ano 690 a.C. Então, 60 anos, né, de atuação. Então, Oséias foi alguém que viveu bastante, considerando que ele morreu no início no início do governo do rei Ezequias de Judá, né, e pegou a parte final do reino de Jeroboão. Então já está pegando assim o final de Jeroboão II e o início de Ezequias, justamente para poder caber no tempo da vida útil de uma pessoa. Então o profeta aqui Oséias. Então Oséias foi contemporâneo dos profetas Amós, Isaías e Miqueias. Inclusive o profeta Isaías é o que deveremos estudar no próximo estudo bíblico. Não dá para trabalhar assim, eu não projetei trabalhar todos os profetas. Então, alguns ficaram de fora. Então, Miqueias é um daqueles que a gente não vai trabalhar. Então, eu peguei aqueles profetas cuja mensagem, cujo impacto, né, cuja relevância achei assim, mais importante de ser trabalhado. Então, Jonas, Amós, Oséias e agora, Oséias agora e na próxima Isaías, o profeta Isaías. Então, Miqueias, Joel, Abacuque estão entre os profetas que a gente não vai trabalhar. Isso não quer dizer que não seja importante, mas isso aí fez uma seleção desses profetas. Já que a mensagem de Miqueias vai se aproximar muito, vai ser um tipo de uma mistura, né, a mensagem de Amós e de Oséias. Então Oséias vai ser também contemporâneo, vai ser testemunha, como eu coloquei aqui, testemunha da queda de Israel em 722. A queda do Reino do Norte. Então, Samaria, que é a capital do Reino do Norte, Samaria vai cair em 722. Às vezes essa datação muda 722, 721, não é absoluta essa data, então em torno disso, quando a cidade cai diante dos assírios. Os assírios para os quais Jonas não queria pregar, né? Os assírios da capital Nínive, Jonas não queria pregar, e os assírios que Amós anunciou que haveria de destruir o Reino do Norte, né? Então aqui Oséias vai testemunhar esse evento, vai ser testemunha desse evento aqui, vai estar vivo quando o Reino do Norte cair diante dos assírios. Então aqui estamos já localizando. Então, na época, veja que em Jeroboão II, o Reino do Norte alcançou seu ápice. Foi o ápice da sua glória, o ápice da sua prosperidade, mas após a morte de Jeroboão II governou por 41 anos, mas após a morte dele, houve uma acentuada queda no Reino do Norte. Então foram vários golpes de Estado que ocorreram aqui em rápida sequência. Vários golpes de Estado. Então tivemos reis de curta duração, de alguns meses, e não eram da mesma família, eram de famílias diferentes. Então foram golpes atrás de golpes, tomava o poder, aí matava a família do seu antecessor, e aí o outro vinha e matava o novo rei. Então havia uma total instabilidade política no Reino do Norte, que já demonstrava um enfraquecimento do Reino do Norte. Enquanto Jeroboão II, o reino se expandiu, reconquistou cidades, reconquistou terras que havia perdido para a Síria. Jeroboão II reconquista tudo isso, mas rapidamente os assírios aparecem como uma forte ameaça. Como a história ela nos ensina certas coisas. Por exemplo, quando os assírios estavam surgindo como grande potência, que Jonas já via que seria uma ameaça para Israel no futuro, por isso Jonas não queria pregar para os assírios, né? Mas para o Reino do Norte, os assírios se tornaram amigos, porque os assírios eram os principais inimigos dos sírios, que eram os principais inimigos de Israel. Então aquela história, o maior inimigo do meu maior inimigo é meu amigo. Então na época de Jeroboão II, a Síria era vista como uma aliada de Israel, porque a Síria estava derrotando os sírios, e isso estava fazendo com que Israel se livrasse, né, da opressão síria. Mas quando os sírios caíram diante dos assírios, os assírios viraram
o seu apetite sobre Israel e destruíram o reino do norte e ameaçaram o reino do sul durante o governo de Ezequias, mas eles não conseguiram destruir Judá, não conseguiram destruir Jerusalém. Deus interveio na situação e impediu que isso acontecesse. Tá bom? Então acho que todos estão localizados no contexto histórico. Deixa eu ver se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta. Pronto, se tiverem alguma dúvida quanto ao contexto histórico, pode falar. Eu estou aqui acompanhando com o celular as mensagens, as perguntas de vocês. Gerlane até fez uma pergunta no finalzinho, que eu não consegui nem ver, até passou batido. Tá? Então, quanto mais cedo fizer a pergunta, melhor, que dá tempo de eu olhar aqui no chat e poder responder para vocês. Pronto, o drama da família de Oséias, a parábola da vida real. O livro de Oséias tem uma peculiaridade, a história, o ministério dele, uma peculiaridade que o diferencia de todos os outros profetas, porque a base da mensagem de Oséias, a base a partir do qual ele vai transmitir a sua mensagem a Israel, a mensagem de Deus a Israel, vai ser o seu próprio drama familiar. É o que eu chamei aqui da parábola da vida real. O drama da vida de Oséias vai se tornar o elemento que vai dar início a uma mensagem de Deus para a nação de Israel. E a vida familiar, a vida familiar de Oséias foi não foi fácil, não foi simples, foi muito difícil, complicado. E ele sofreu, Oséias sofreu, e esse sofrimento de Oséias vai exaltar, vai falar muito sobre o sofrimento divino, como Deus se sente em relação a Israel. Então vamos ver. Então esses 3 primeiros capítulos falam dessa parábola da vida real. Vai descrever o drama familiar de Oséias, e Deus vai mostrar que o drama familiar de Oséias é o drama dele, Deus, em relação ao seu povo. Então vamos lá. A princípio, tudo começa porque Deus ordena que Oséias se case com uma mulher de vida impura. É uma ordem meio estranha. Então o texto sagrado, aqui no capítulo 1, ali no versículo 2, já no versículo 2, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Tome uma mulher adúltera. A palavra aqui, a adúltera, não quer dizer simplesmente uma mulher que deu uma escorregada, que cometeu uma falha. A gente percebe pelo contexto que, na verdade, era uma mulher de uma vida impura. É verdade que alguns intérpretes vão discutir essa questão aí, porque alguns vão alegar de que quando Oséias casou com ela, ela ainda não era uma mulher de vida impura. Ela se tornou após se casar. Porque, segundo esse entendimento, Deus jamais iria mandar o profeta se casar com uma mulher desse tipo. Seria inconcebível. Mas pela narrativa, eu entendo que era justamente esse o propósito. Não que ela continuaria com a vida impura. Na verdade, Deus manda Oséias resgatar uma mulher que estava nessa situação e para fazer dela uma mulher digna, digamos assim. Então ele pega uma mulher de uma vida impura, uma vida em pecado, resgata essa mulher e muda a história de vida dela. Então livra ela dessa situação vergonhosa, dá a ela uma família, um status, dá a ela a oportunidade de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa honrada. Então essa é a ideia em si, e é isso que Oséias vai fazer. Então Oséias escolhe Gomer e se casa com ela. É claro que o texto bíblico ele é muito direto, muito objetivo. Então, talvez Oséias já conhecesse essa mulher. Não fosse uma estranha para ele.
Talvez até fosse uma paixão da adolescência de Oséias, a gente não sabe, né? Mas o fato é que Deus deu essa orientação a Oséias. E Oséias casa-se com Gomer, que é uma mulher, que eu entendo, que já tinha uma vida, um procedimento impuro, era uma mulher impura. Então Oséias a tira dessa vida, faz dela sua esposa, faz dela uma mulher digna perante a sociedade. É claro, é evidente que numa sociedade como aquela, na sociedade judaica, isso já foi um choque. Já foi um choque. Basta a gente pensar no que aconteceu com Jesus, quando Jesus estava na casa de um fariseu e uma mulher pecadora, né, no mesmo perfil de Gomer, uma mulher pecadora invade a casa daquele fariseu, isso é capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Ela invade a casa do fariseu, cai aos pés de Jesus e começa a chorar, não diz uma única palavra, ela só chora, e aí percebe que suas lágrimas estão molhando os pés de Jesus, então ela enxuga com seus cabelos e beija os pés de Jesus ali, num total derramamento diante de Cristo. E aí o fariseu que havia convidado Jesus para a sua casa, aquele homem religioso havia convidado Jesus, quando ele vê aquela cena, aí ele diz, bem que eu desconfiei que esse tal de Jesus não era profeta coisa nenhuma. Se fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa e jamais permitiria que ela o tocasse desse jeito. Então, a sociedade judaica não aceitava uma mulher nesse perfil. Então, só o simples fato de Oséias casar-se com ela, tirá-la dessa vida para fazer dela sua esposa, já foi um choque para a sociedade de Israel, para a comunidade judaica ali, comunidade de Israel. Ainda não eram judeus, não tinha esse termo judeu, né? Mas a comunidade de Israel. Já foi um choque para eles. Tá. Mas a coisa não parou aí. Esse é só o começo do drama familiar de Oséias. Então Oséias casa-se com Gomer e tem filhos com ela. O primeiro filho, Deus diz que deverá se chamar Jezreel. Então Jezreel é o nome da cidade, daquela cidade onde os reis de Israel, pelo menos esses últimos, tinham a sua residência, seus palácios. Acabe, embora a capital fosse Samaria, mas Acabe e Jezabel viviam em Jezreel. A vinha de Nabote ficava em Jezreel, ao lado do palácio, da morada de Acabe. Foi em Jezreel que aconteceu uma carnificina, um massacre. Quando Jeú, que era oficial do exército de Israel, estava abaixo do comando do filho de Acabe, se não me engano era Jorão, estava debaixo do poder desse rei. Então Jeú se rebela, dá um golpe de estado, e quando Jeú se rebela, ele faz um verdadeiro massacre na descendência de Acabe. Mata não apenas o rei, que era filho de Acabe, mata Jezabel, e ele não foi pessoalmente que matou, né? Mas ele deu ordens a soldados que estavam lá no palácio de Jezabel: quem estiver ao meu lado, que joga essa mulher daí do alto. Então, e aí aquele soldado, opa, se a gente não apoiar Jeú vai nos matar. E aí pegaram Jezabel e lançaram. Tá? Então foi por ordem de Jeú. Então Jeú matou. E também matou dezenas, aliás, mais de uma centena de descendentes. Só em Samaria, 70 descendentes de Acabe foram decapitados. Jeú deu ordem a Samaria, dizendo: olha, eu estou indo para aí. Se vocês querem defender a linhagem de Acabe, então se preparem, porque eu estou indo com o meu exército. E aí o pessoal de Samaria: não, a gente não vai conseguir enfrentar Jeú. Então a opção que Jeú deu era entregar as cabeças dos descendentes de Acabe. Então foi isso que eles fizeram. Decapitaram 70 descendentes de Acabe, da família, né? Não são descendentes, da família de Acabe, e levaram as cabeças para entregar a Jeú. E em Jezreel também foram mortos todos os parentes, todos os conselheiros, todos os aliados de Acabe. Então Jeú, quando fez o golpe de estado, quando tomou o poder, ele realizou um verdadeiro massacre em Israel. E esse massacre começou em Jezreel, ali, no palácio, e se estendeu para Samaria. Então Jezreel se tornou símbolo do massacre cometido pelo rei Jeú. É como a palavra Carandiru para a gente, se tornou símbolo daquele massacre que ocorreu, onde, eu não me lembro exatamente, com mais de uma centena de presos foram mortos quando houve aquela invasão da polícia
durante a rebelião em Carandiru, havia uma rebelião de presos, a polícia entrou, então mais de 100 presos morreram naquele episódio. Então Carandiru lembra para a gente esse massacre. Então Jezreel era o símbolo do massacre de Jeú sobre a família e sobre os aliados de Acabe. Então o primeiro filho de Oséias, eu disse, o nome dele vai ser Jezreel. Por que Jezreel? Porque eu não me esqueci do massacre que Jeú fez. E o massacre de Jeú vai ser vingado. Vai ser vingado. É interessante que Deus havia dito através de seus profetas que Jeú haveria de aniquilar a casa de Acabe. Profetas disseram isso. Mas é interessante, o fato de Deus predizer, antecipar que aquilo haveria de acontecer, e usou seus profetas para dizer isso, inclusive disse para o próprio Jeú isso, não significa que Deus aprovasse isso. Deus estava apenas antecipando o que haveria de acontecer, mas não que estava concordando com aquilo dali ou aprovando aquilo dali. Tanto que agora o primeiro filho de Oséias recebe o nome de Jezreel para Deus dizer, olha, o crime de Jeú, e Jeroboão era descendente de Jeú. Então o crime de Jeú contra a casa de Acabe não foi esquecido. E vai ser vingado. Justiça vai ser feita. Então esse é o primeiro filho, então faz referência àquele massacre. Então depois disso, Oséias, Gomer dá uma filha, né? Eles têm uma filha, e o nome que Deus diz para Oséias, o nome dela vai ser Lo-Ruama, que no hebraico, literalmente seria não amada, ou desfavorecida, ou não favorecida, ou não agraciada. Deus está dizendo a Israel, não vou mais dispensar o meu favor para vocês. A minha graça eu vou recolher. Não amada, porque vocês não estão mais debaixo da minha graça. Não vão estar mais debaixo do meu favor. Ou seja, a punição vai acontecer sobre vocês. Vocês foram muito amados, mas agora não são mais amados. Desfavorecidos. Então, mais especificamente, desfavorecidos. Estão fora. Vocês perderam o meu favor. O status do meu favor. Então, uma mensagem para Israel. Em seguida, um terceiro filho. Um filho, uma filha e um filho. Lo-Ami. O nome desse terceiro filho, Lo-Ami. Ou seja, não meu povo. Porque vocês não são mais o meu povo. Então, esse drama da família de Oséias se tornou público. Com certeza se tornou algo escandaloso para a sociedade ali de Israel. Primeiro porque casou com uma mulher prostituta, para fazer dela sua esposa, sua honrada esposa. E depois, os filhos têm nomes que são chocantes. Jezreel, Carandiru, Jezreel, não amados, ou seja, desfavorecidos, fora do meu favor, fora da minha graça, e não meu povo. Então foram nomes que o objetivo era provocar a própria nação de Israel, para rever a sua condição e para mostrar a total insatisfação de Deus em relação a eles. Tá. Só que o drama da família de Oséias não terminou. Gomer é infiel ao seu marido, Oséias. Gomer trai o seu marido. Apesar de Oséias tê-la resgatado da sua prostituição, ter feito dela sua esposa, ter tido filhos com ela, mas aí ela volta ao seu passado. Ela deixa Oséias e vai viver com outro homem. Na verdade, com outros homens. O texto mostra, no plural, com outros homens. Então ela voltou à sua antiga vida, à sua antiga condição. Isso é dramático, né? Só que não terminou aí ainda. Nessa nova condição ela sofre. No capítulo 2, quando Deus está aplicando o drama de Oséias à sua relação, a relação de Deus com Israel, então fala do sofrimento, né, de Israel. Você foi atrás dos seus amantes, mas seus amantes não supriu o que você sofreu na mão deles. Então, Gomer sofreu na mão de outros homens, esses homens dessa nova vida. E, aparentemente, ela se tornou como que uma escrava de um cafetão. Porque no capítulo 3, Deus dá ordem a Oséias para resgatá-la novamente. Então, olhando lá o capítulo 3 do profeta Oséias, o Senhor me disse,
vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, diz Oséias, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Então ele comprou. Então dá a ideia de que ela estava sob o poder, né, de um cafetão, né, algo desse tipo. Então ele vai ali e resgata. Oséias trata com amor e misericórdia, resgata e restaura a sua mulher, sua esposa. E esse drama de Oséias vai ser a base da mensagem de Deus para Israel. Então, com certeza, Oséias sofreu muito. E quando a gente lê o capítulo 2, que quando Deus está, é uma poesia, o capítulo 2, que Deus está aplicando na sua relação com Israel o drama de Oséias com sua esposa, então a gente percebe o sofrimento de Deus. E esse sofrimento de Deus foi o sofrimento também de Oséias. Ok? Está claro até aqui, né? Quando tiverem algum comentário, alguma pergunta, podem fazer. Né? Só a paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, muito bem. As pessoas indicando aqui a sua presença, né? Inclusive, está aqui meu irmão, Abdengo Lopes, meu irmão pastor, lá em João Pessoa, pastor da Igreja Batista. Né? Um abraço, Abdengo. Bom, eu não sei se é o pai ou se é o filho, porque os dois têm o mesmo nome, então é Júnior ou não, né? Mas supor que seja... Bom, se não for meu irmão, é meu sobrinho. Ok. Nesse drama todo de Oséias, Israel é a esposa infiel. O que Gomer era para Oséias é justamente aquilo que Israel é para Deus. Israel é para Deus aquilo que Gomer era para Oséias. Então, esse drama familiar de Oséias se tornou a grande parábola que Deus usa, a parábola da vida real que Deus usa para aplicar a sua mensagem ao povo. Tá? Vocês estão achando que Gomer é uma mulher ingrata, é uma mulher indigna, é uma mulher que não presta? Gomer é vocês. Né? Em outras palavras, Deus está dizendo para Israel, Gomer é vocês. Então, olhando o capítulo 2, trecho do capítulo 2, eu resgatei aqui o trecho. Então, do capítulo 2, versículo 2 ao 5, fala do casamento destruído. Aqui Deus está aplicando para na sua relação com Israel, né? Aplicando o drama de Oséias com Gomer na sua relação com Israel. Então, ali há a descrição do casamento destruído, da relação de Deus e Israel destruído. Repreendam sua mãe, ali o versículo 2. Repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Retire ela do rosto a aparência adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Então, a minha aliança com vocês foi quebrada. Minha aliança, vocês quebraram a aliança comigo. Vocês foram infiéis comigo. Deus se referindo a Israel. E aí vem o castigo do marido. Do versículo 7 ao 13, do 6 ao 13, a descrição do que ela sofreu, do que Gomer sofreu, do que Israel sofreu mais especificamente. Israel sofreu dessa... E aí estou destacando os versículos 7, estou destacando os versículos 7 e o versículo 13. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá... Não sei se a letra está pequena, eu vou deixar mais a tela ampla, para vocês acompanharem melhor. Pronto. Então, voltando aqui, né? Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Mas Deus diz: eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos Baalins. Baalins são os deuses ali dos povos estrangeiros, né? De Baal, né? Os Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias. Essa referência a anéis e joias não é simplesmente por ornamentação. Eram anéis e joias relacionados a esse culto estrangeiro, a esse culto pagão. Joias, assim como, por exemplo, aquela joia que é comum ter as indianas usarem na testa, né, ali entre os olhos. Tem um significado religioso. Há um significado religioso, não é simplesmente ornamentação, há um significado religioso. Então essas joias aqui
têm um significado religioso. São joias ligadas, vinculadas ao culto pagão, né? Então, ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Então, que ela sofreu nas mãos deles. Então, os irmãos podem ler depois os outros versículos, aqui do 6 ao 13, mostrando o sofrimento aqui, sobretudo de Israel, né? E por fim, o relacionamento restaurado. Apesar de tudo, Deus vem para restaurar. Então, o trecho final do capítulo 2 fala dessa restauração. Destaquei aqui os versículos 14, 19 e 23. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Poético, né? O capítulo 2, na verdade, é uma poesia, uma longa poesia, em que Deus fala sobre essa traição de Israel, essa infidelidade de Israel em relação a ele, o sofrimento de Israel e, por fim, a atitude de Deus de resgatar Israel, assim como Oséias fez em relação à sua esposa Gomer. Ok, até aqui? Está todo mundo acompanhando, né? Então, passando aqui para a mensagem. A mensagem de Oséias. Então, eu quero destacar alguns pontos. Quero aqui destacar alguns pontos da mensagem geral do livro do profeta Oséias para nós. Então, o primeiro ponto que eu acho de grande relevância é a proeminência da graça de Deus. A graça de Deus, ela se destaca acima de tudo no livro do profeta Oséias. Enquanto que em Amós a gente vê a misericórdia de Deus, enquanto que em Jonas se destaca a misericórdia de Deus, em Amós se destaca a justiça de Deus, em Oséias é a graça de Deus que se destaca. Em Oséias, Deus é sobretudo gracioso. Gracioso. É uma diferença de graça e misericórdia. Misericórdia é você deixar de punir quem merecia punição. Deixar de castigar quem merecia ser castigado. Então, ao invés de punir, ao invés de castigar, você age com misericórdia. A graça é você dar aquilo que aquele não merece. É você dar um presente a quem não merece o presente. É você dar perdão a quem não merece perdão. Então, enquanto que na misericórdia você deixa de castigar quem deveria ser castigado, na graça você é bondoso com quem não merecia receber a bondade. É um pouquinho diferente. Então, em Oséias, é a graça de Deus que vai se destacar. Então, a proeminência da graça de Deus. E de que forma essa graça de Deus ela se destaca? Está pequenininho, né? Acho que Deus sempre toma a iniciativa. Em Oséias, é sempre Deus que toma a iniciativa. Foi Oséias que tomou a iniciativa de ir atrás de Gomer para tirá-la daquela vida de impureza e se casar com ela. Depois foi Oséias que foi novamente atrás dela para comprá-la, para resgatá-la e para fazer dela novamente sua esposa para sempre. Deus é quem toma a iniciativa diante de Israel. Tem um trecho em Oséias que Deus vai dizer, olha, eu fui buscar vocês no Egito. Fui eu que fui lá atrás de vocês no Egito. E os trouxe para cá. Deus é quem toma a iniciativa. Então, Gomer não merecia se tornar esposa de Oséias. Ela não tinha pedigree para isso. Mas Oséias foi gracioso com ela. E deu a ela algo que ela não merecia. Então, Deus sempre toma a iniciativa, inclusive em relação a nós. É Deus quem toma. Se Deus não tomar a iniciativa, estamos perdidos. Deus tem que tomar a iniciativa. E Ele toma a iniciativa de buscar quem não merece ser buscado. Eu e você. Então, Deus toma a iniciativa e toma por esposa uma mulher indigna. Já estamos falando de Israel. Então, Deus toma por esposa. Então,
Deus se compara a sua relação com Israel, relação de marido e mulher. Né? Gomer, Euséias e Gomer. Então, toma por esposa uma mulher indigna. Deus trata com amor e misericórdia aquela que não merece. Assim como Osés fez. Então, veja a parábola da vida real, né, de Osés sendo aplicado na relação de Deus com o seu povo. Deus trata com amor e misericórdia aquele que não merece. E o capítulo 11 é um capítulo belíssimo, uma poesia linda, o capítulo 11. Depois vale vocês fazerem a leitura desse trecho. A gente percebe o conflito em Deus, o amor versus o julgamento. Deus amando o seu povo, mas o seu povo sendo digno de julgamento. Então, esse conflito entre o amor e a justiça divina, né, é um conflito em relação a atitude de Deus, referente à atitude de Deus em relação a Israel. Então, destacando um pouco sobre esse capítulo 11, logo no início, ali no versículo 1, o amor de Deus. Aí Deus diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Não foram vocês que me amaram, fui eu que amei vocês primeiro. Né? Isso é familiar? Então, quando Israel ainda era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Né? Eu adotei aqui não a relação marido e mulher, mas a relação pai e filho. Deus vai usar esse paralelo aqui. Né? Então, eu adotei, eu chamei meu filho, eu fiz dele o meu filho. Foi uma atitude de Deus, do amor de Deus, soberano de Deus. Mas, versículo 2, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. O pecado de Israel. Quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. E quando a gente olha a história de Israel, ali, desde Moisés, a saída do Egito, a peregrinação pelo deserto, a conquista da terra, a divisão da terra, morando ali. Então, quanto o povo constantemente se rebelava, se afastava de Deus, se esquecia de Deus. E Deus sempre chamando, levantando profetas para chamar para si. E o povo pecando. E aí veio o castigo divino. Acaso não voltarão ao Egito e à Assíria? Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? Então eu tirei vocês do Egito. Com amor, amei vocês e tirei do Egito. Mas por causa do pecado, vocês vão voltar ao Egito. E a Assíria vai dominar vocês. Acaso não voltarão ao Egito? Acaso a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? Porque insiste no pecado, não se arrepende dele, o castigo vai vir. O castigo é inevitável. É inevitável. Apesar do amor, o castigo é inevitável. O imutável amor de Deus. Mas mesmo em meio ao castigo, mesmo Deus castigando o seu povo, esse castigo de Deus em relação ao seu povo é comparado ao castigo do pai ao filho. As escrituras estão repletas de passagens desse tipo. Né? Deus, em relação ao seu povo, é como um pai em relação ao seu filho, que pune, que disciplina para corrigir o seu filho, para fazer o seu filho amadurecer, para fazer do seu filho uma pessoa melhor. E aí, no versículo 8, então Deus diz, como posso desistir de você? Mesmo depois de decretar o castigo, vocês vão voltar ao Egito, a Assíria vai dominar vocês. Mas mesmo o castigo vindo, como posso desistir de você, ó Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Efraim é uma das tribos de Israel, só que era a tribo predominante no norte. Então aí ela é usada para representar toda a nação. Tá? Então é apenas um paralelismo. Aqui chamado Efraim, aqui chamado Efraim e aqui chamado Israel, mas é o mesmo povo, o reino do norte. Então como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Eu acho linda essas expressões, esses antropomorfismos ou antropopatismo, né? Atribuir a Deus forma humana, características humanas, sentimentos humanos. Porque é a forma que é possível a gente tenha de vislumbrar a grandiosidade de Deus. Então Deus aqui se manifesta como se fosse com sentimentos humanos.
com dores humanas, com sofrimentos humanos, sentimentos e sofrimentos humanos. O meu coração está quebrantado, está enternecido, está abatido. Despertou-se toda a minha compaixão. Estou movido para fazer algo por ti. Eu não vou desistir de você, Efraim. Não vou entregar vocês para sempre nas mãos de outros, Israel. Não desistirei de você. Isso é o quê? Isso é graça. Isso é graça. Deus insiste em amar aquele que não merece o amor dele. Deus insiste em trabalhar na vida daquele que não merece ser trabalhado por Deus. Deus insiste em investir naquele que não merece o investimento de Deus. Por que Deus faz isso? Porque Ele é gracioso. É a graça de Deus. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, um dos destaques da mensagem de Oséias é justamente a proeminência da graça de Deus. Ai de nós, se não fosse sua graça em nossas vidas, diz aqui Érica, exatamente, Érica, ai de nós. Tá. E essa graça, esse amor imutável de Deus, como vai dizer o apóstolo Paulo, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então Israel é infiel para com Deus, mas Deus fiel em relação a Israel. Então essa graça de Deus vai se reverter na forma de uma restauração. Então o finalzinho do capítulo 11, versículos 9 ao 11. Não executarei a minha ira impiedosa. Eu não vou executar a minha ira impiedosa. O castigo vai vir, mas não vai ser um castigo impiedoso, não vai ser um castigo eterno, não vai ser um castigo para sempre, não vai ser um castigo para arrasar. Vai ser um castigo para disciplinar, um castigo para corrigir, um castigo para restabelecer. Então, não executarei a minha ira impiedosa, pois eu sou Deus e não um homem. Lindo isso, né? Eu não ajo como os homens agem. Eu sou Deus. Eu sou melhor do que os homens. Eles, o meu povo, eles seguirão o Senhor. Virão voando do Egito como aves. Virão da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Eles vão para o Egito, a Assíria vai dominar, mas eles vão voltar. E eu os estabelecerei em seus lares. A minha ira não vai ser impiedosa, pois eu sou Deus, eu não sou homem. Ok. Então, além da graça divina, outra mensagem importante que Oséias tem. Depois eu vou fazer a recomendação que faça uma leitura do capítulo 11. É uma poesia belíssima o capítulo 11. Então vale a pena fazer a leitura. Ler todo o livro de Oséias. Eu estou apenas destacando o capítulo 11. Como essa poesia, os 3 primeiros capítulos que fala do drama da vida de Oséias. Então, estão percebendo as partes ali do livro. Outra mensagem importante de Oséias, que o pecado atrai julgamento e desgraça. O pecado atrai julgamento e desgraça. O pecado é o grande destruidor da vida de Gomer. É o grande destruidor da vida humana. Ela foi resgatada, voltou à sua vida de pecado e estava sofrendo na sua vida de pecado. A sua vida sendo destruída por causa do seu pecado. E foi uma escolha dela. O pecado é o grande destruidor das nossas vidas. E o pecado é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Como Deus disse a Adão, quando Adão estava com raiva do seu irmão mais jovem, Abel, tramando contra Abel, seu semblante desfigurado em relação a Abel, e Deus vai confrontar Caim e diz: o que está acontecendo, Caim? Por que o seu semblante está desfigurado? O que está passando aí no seu coração? Cuidado. Cuidado que o pecado está à porta. A vontade do pecado é destruir você, mas cabe a você dominá-lo. É a palavra de Deus para Caim. Deus advertiu. Só que Caim não deu ouvido à palavra de Deus, à advertência de Deus, e deixou o pecado dominá-lo. Ele matou o seu irmão Abel, e esse pecado, esse homicídio, foi a própria ruína de Caim. Arruinou Caim. Então o pecado é o grande destruidor da vida humana, é o grande destruidor das nossas vidas. Pecado. Outra coisa que fica clara em Oséias, em relação ao pecado, é que o pecado afasta o homem de Deus. Então, eu amei vocês quando ainda estavam no Egito. A gente lê no capítulo 11. Mas quanto mais eu chamava vocês, mais vocês se afastavam de mim. Através de quê? Através do pecado. O pecado afastando o povo de Deus. O pecado afasta o homem de Deus.
O pecado corrompe e ilude o entendimento humano. Vou até comentar um pouquinho aqui. O pecado corrompe e ilude o entendimento humano. Então, um trecho aqui tirado do capítulo 4, né, versículos 10 a 12, que diz assim: abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Percebe o que Deus está transmitindo aqui através do profeta? Né? Como o pecado fez com que a mente deles, a consciência deles, a percepção deles ficasse completamente distorcida. E aí ele fala sobre o vinho, né? Então eles se encharcaram de vinho, se embriagaram de vinho. E a gente sabe quando a pessoa está alcoolizada, né, está embriagada, a sua percepção das coisas fica completamente equivocada. A pessoa fica diferente. A noção das coisas, o raciocínio das coisas, fica tudo distorcido. Né? A pessoa não é mais uma pessoa normal. Né? O efeito do álcool, o efeito das drogas, faz esse efeito entorpecedor. Né? A pessoa fica... Né? Então, o pecado é comparado a isso. O pecado ele distorce o entendimento humano, a visão humana. O homem não consegue ter discernimento correto das coisas. A sua visão fica distorcida, seu entendimento fica distorcido. O que é errado ele acha que é certo, o que é certo ele acha que é errado. Não compreende as coisas do mundo, não compreende a vida, tem uma visão distorcida da vida, tem uma visão distorcida de todas as coisas. O pecado gera essa degradação da percepção, da consciência humana. Então, é como se estivessem embriagados com vinho. E o vinho prejudica o discernimento do meu povo. E a tal ponto que eles vão pedir conselhos a um ídolo de madeira. Vão procurar resposta em um pedaço de pau, se referindo às imagens de deuses estrangeiros, né, de escultura. Então vão falar com um pedaço de pau para ter resposta deles, entende? Então, e mais do que isso, um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Está envolvido nesse pecado o conceito de certo, errado, distorcido, né? Então eles são levados à impureza também. Outra coisa que é destacado aqui sobre o pecado, que o julgamento visa não apenas ao castigo, mas principalmente à restauração. O julgamento divino, já mencionei isso no slide anterior, visa não apenas ao castigo, não é punir pelo prazer de punir, mas é punir com a intenção de corrigir, com a intenção de restaurar. Então o julgamento divino tem como propósito, sobretudo, a restauração e não meramente a punição. Ok? Então, o pecado atrai julgamento e desgraça. É outra mensagem que Oséias deixa ali bem claro. Além disso, outra mensagem de Oséias é a necessidade do conhecimento de Deus. A necessidade do conhecimento de Deus. E poderia fazer uma pergunta. Qual o real significado de conhecer a Deus? O que significa conhecer a Deus? Em Oséias, na verdade em toda a Escritura, conhecer a Deus não é simplesmente ter um entendimento intelectual acerca de Deus. Não é ter um entendimento profundo de teologia. Conhecer a Deus é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E aqui, em Oséias, vai ser descrito que a falta do conhecimento de Deus é que tem levado as pessoas, o povo, a se perder. E aí, nesse aspecto, é que os sacerdotes vão ter uma grande e tremenda responsabilidade. Enquanto que em Amós, a mensagem de Amós vai ser dirigida principalmente à classe poderosa de Israel, a classe rica, a classe hegemônica de Israel, vai acusá-los de estarem explorando e oprimindo o pobre. Em Oséias, a classe que vai receber uma palavra direta são os sacerdotes e os falsos profetas, os supostos profetas. Então, os sacerdotes e esses profetas falsos são especialmente acusados e responsabilizados por Deus, ali no capítulo 4. E ali é dito, pegando o versículo 6,
o meu povo, Deus falando, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vocês, sacerdotes, são os culpados. Vocês deveriam estar ensinando o meu povo. Vocês deveriam... Porque a vocês foi dada essa tarefa e foi dado esse privilégio. Vocês deveriam estar transmitindo a minha mensagem para eles. Mas o que vocês estão ensinando é corrompido. O que vocês estão ensinando é distorcido. Vocês são os responsáveis pelo meu povo estar perdido, por estar destruído. Porque eles só estão nessa condição por falta de conhecimento. Porque vocês não só deixaram de ensinar a verdade, como também passaram a ensinar a mentira. Então os sacerdotes são responsabilizados por Deus. Porque os sacerdotes foram os principais responsáveis por essa falta do conhecimento de Deus. Então, a falta do conhecimento de Deus é a destruição da sociedade. A falta do conhecimento de Deus é a destruição da igreja. A igreja, quando se perde, ela se perde porque deixou de conhecer a Deus. Foi assim na história. Essa história pode se repetir. E aí, o capítulo 6, versículo 6, é um trecho lindo que o próprio Jesus citou em suas pregações. Pois desejo, Deus falando, pois desejo misericórdia, não sacrifícios. Eu desejo conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Então, eu não quero ritual religioso. Eu não quero um ritual bonito. Eu não quero cerimonialismo. Eu não quero muita, sei lá, parafernália técnica. Eu não quero algo muito know-how. Eu quero misericórdia na atitude e coração em relação às pessoas. E eu quero conhecimento de Deus. Isso é muito mais importante do que ritual, do que cerimonial, do que qualquer tipo de beleza aparente. É quando Jesus vai dizer, vocês precisam entender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então Deus quer, sobretudo, que nós o conheçamos. Isso é mais importante do que um culto bonito, do que uma liturgia bem elaborada, do que qualquer outra coisa aparente. Conhecimento de Deus. Então, outra mensagem de Oséias, a necessidade do conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Precisamos conhecer o Senhor, precisamos nos relacionar com Ele, precisamos entender o que é que Ele pensa, qual é a visão dEle, o que é que Ele espera de nós, o que é que Ele espera do mundo, o que é que Ele espera da igreja. O que é que Ele espera que nós falemos, o que é que Ele espera que nós façamos, como Ele espera, o que é que Ele quer que seja a nossa intervenção neste mundo, o que Ele quer que nós valorizemos. Precisamos conhecer melhor a Deus. Tem faltado conhecimento de Deus entre nós. Igreja. Eu falo igreja de uma forma geral. Igreja é povo de Deus. Outra mensagem de Oséias. O grande requisito, arrependimento. Na verdade, o requisito do arrependimento vai permear praticamente todos os profetas. E em Oséias isso é frisado novamente. O requisito de Deus para o povo é arrependimento. Deus requer arrependimento do seu povo. Então lá no capítulo 14, há o chamado ao arrependimento. Vou aumentar aqui para vocês acompanharem melhor. O chamado ao arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Na verdade, Deus está chamando o povo ao arrependimento. Assim como Jesus fez a todo momento, Deus aqui chamando Israel ao arrependimento. Venha, volte Israel. Os seus pecados estão destruindo vocês. Preparem o que vão dizer. É como a parábola do filho perdido, quando o filho estava lá no fundo do poço, deixou a casa do pai, destruiu a sua vida, e quando está no fundo do poço, ele disse, eita, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu.
eu vou até ele, vou pedir perdão, vou pedir para que ele me aceite pelo menos como empregado da fazenda dele. Eu vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me aceita pelo menos como um empregado, como um servo. Então, prepare o que vão dizer. O que é que vocês querem dizer? Digam para mim que estão arrependidos. Né? Peçam perdão a mim, peçam misericórdia. Entende? Deus está chamando ao arrependimento. No capítulo, é um trecho belíssimo aqui no capítulo 5, final do capítulo 5, né, início do capítulo 6, que é um trecho muito debatido, muito discutido entre os teólogos sobre o real significado, mas ali o centro está a ideia do arrependimento. O arrependimento é o foco ali nessa passagem. Então vamos dar uma olhadinha lá. Esse é o capítulo 5, versículo 15. Depois de punir, depois de castigar, depois de disciplinar o meu povo, Deus falando ali, então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. E eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. E aí vem o capítulo 6. Venham. Então aqui é como o povo aqui, Deus falou, né? Eles vão buscar a minha face. Quando estiverem no fundo do poço, eles vão perceber a culpa, vão admitir que estão errados. Eles vão me buscar. Em sua necessidade, eles vão me buscar ansiosamente. E é isso que eles vão dizer. Quando me buscarem, é isso que eles vão dizer. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. E virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, essa palavra aqui, vou ampliar novamente, devia ter ampliado antes. Então, essa palavra aqui, essa oração, essa convocação, né, na verdade, é como se alguém estivesse convocando o povo, venha, vamos voltar para o Senhor. Foi Ele que nos despedaçou, estamos sendo disciplinados por Ele. Mas é Ele que vai nos trazer a cura, Ele que vai nos curar. Ele nos feriu, mas Ele vai sarar nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele vai nos dar vida. Ao 3º dia nós vamos ressuscitar e vamos viver em sua presença. Vamos conhecer o Senhor, vamos nos esforçar por conhecê-lo. E se fizermos isso, é certo, com toda certeza, mas é certo que o sol, da mesma maneira como o sol nasce cada manhã, Deus vai nascer em nossas vidas. Ele vai vir para nós com as chuvas de inverno. Ele vai vir para nós para nos regar e nos dar vida novamente. Então é um trecho belíssimo. Alguns intérpretes sugerem que isso daqui é uma oração de faz de conta. Mas eu não vejo que seja uma oração de faz de conta. Vamos voltar para Deus, a gente faz 2, 3 orações aí e Ele vai ser misericordioso e tal. Eu não vejo por aí, eu não percebo nessa forte expressão que havia um arrependimento fingido. É um arrependimento sincero, é um arrependimento autêntico. Porque é esse arrependimento que eles vão demonstrar quando estiverem no fundo do poço. Eles vão me buscar ansiosamente. Então é uma busca verdadeira. E a verdade, as coisas ditas aqui são verdadeiras, são profundas. E é correto. É tudo verdadeiro aqui. É isso mesmo. O problema é que esse arrependimento do povo de Deus, esse arrependimento de Israel, quando a gente olha a história de Israel, não é um arrependimento duradouro. É um arrependimento efêmero. É um arrependimento inconstante. O povo, quando está sofrendo, quando está no fundo do poço, quando está ali amargurado, quando está ali sendo oprimido, então eles caem, eles jogam cinza sobre a cabeça, pó, né? Eles usam roupa de saco, assim como os ninivitas fizeram, né? Quando a gente estudou Jonas, e ali busca a Deus, Senhor, queremos te conhecer, estamos longe de ti, vem nos perdoar, vem nos restaurar, nós pecamos contra ti, falhamos. São orações sinceras, é um coração quebrantado que está ali, mas quando eles são restaurados,
quando o mal é retirado, quando eles são curados, voltam a se esquecer de Deus. Então é um arrependimento passageiro. É um arrependimento inconstante. Opa. E aí, Deus fala: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Eu puno, eu disciplino, vocês caem em si, me buscam ansiosamente, se rendem a mim em arrependimento, mas depois que são restaurados, esse arrependimento se evapora. O amor é como a neblina que vai embora. Não é algo permanente, é algo inconstante. Então, um arrependimento autêntico, mas ao mesmo tempo superficial, ou pelo menos não é duradouro, não é permanente. Quando está no fundo do poço, aí é restaurado, aí depois volta para o fundo do poço. O livro dos Juízes é essa sequência de altos e baixos. O povo está sofrendo, Deus vem, levanta o juiz livra o povo, quando o povo está bem, se esquece de Deus, e aí vem os problemas, se afunda novamente, aí clama a Deus, arrependido, aí Deus vem, levanta outro juiz, e aí ergue novamente o povo. Então essa sequência, essa oscilação. Que nem a gente. Que nem a gente, infelizmente. Nos arrependemos quando falhamos, choramos, confessamos e posteriormente falhamos na mesma coisa ou falhamos em outra coisa, mas continuamos falhando. Então, é um arrependimento sincero, mas infelizmente é um arrependimento inconstante, é um arrependimento não duradouro. Então, esse foi o problema de Israel. Esse foi o problema de Israel. Outra lição que nos deixa... perdão, é isso mesmo. Sei que tem outra lição. Mas é isso mesmo. Então, nós temos... Não sei se faltou alguma coisa. Não, é isso mesmo. Termina com o arrependimento. Então, essas mensagens de Oséias... Então, vou aqui resgatar as mensagens que falamos em Oséias, né, voltando todos aqui. A proeminência da graça de Deus. Então, foi uma das lições que vimos. Uma graça de Deus se destaca em Oséias. É assim que Deus age para conosco. Deus é, sobretudo, um Deus gracioso. O pecado, que é a causa da desgraça humana e que atrai julgamento. A necessidade de conhecermos a Deus. O conhecimento de Deus é fundamental. Precisamos conhecer melhor a Deus. Nós conhecemos pouco o Senhor. Por isso que erramos tanto. Fazemos tantas escolhas erradas. E arrependimento é o grande requisito de Deus. E que seja um arrependimento sincero e duradouro. E não um arrependimento efêmero como a nação de Israel. Então essa é a mensagem que Oséias deixa. O drama familiar de Oséias se torna a base na qual Deus está falando para Israel, conclamando Israel ao arrependimento. O fato é que a punição viria. A punição viria. A Assíria destruiu Israel e levou o povo para o exílio. Judá resistiu. O reino do sul resistiu. Deixa eu ver se alguém nós está comentando aqui. Tem alguma pergunta. Se quiserem fazer ainda, dá um tempinho. Ainda há um tempinho para isso. Edvânia Carla, minha irmã está aqui. A igreja nos dias de hoje, com os seus membros, é responsabilidade dos pastores. Se o seu povo se perder por falta de conhecimento. Pois é. Pede sobre nós, pastores, ou nós que lideramos, que ensinamos, pede sobre nós a responsabilidade de conhecermos a Deus para fazer Deus conhecido às pessoas. Né? Pronto, riquíssimo para o nosso prosseguir. Amém. Estudo maravilhoso, Senhor nos perdoa. Amém, amados. Então vamos terminar aqui. O próximo estudo nós vamos focar no profeta Isaías. Então Isaías vai ser o alvo do nosso estudo. Vimos que Isaías também foi contemporâneo de Oséias. Oséias estava terminando seu ministério, Isaías começando o seu. Então estamos seguindo essa sequência cronológica, não vendo todos os profetas, mas vendo aqueles que eu acho que tem uma mensagem mais significativa para a gente. Né? Então a gente vai entrar no profeta Isaías, que autor, cujo livro é o segundo maior livro da Bíblia, né? Só perde para o livro dos Salmos.
E há muita coisa importante em Isaías, né? Evidentemente a gente não vai poder exaurir Isaías, a gente não exauriu nenhum profeta, né? Mas vamos ver algumas coisas destaques no profeta Isaías no próximo estudo. Vamos orar para nós encerrarmos aqui. Só ver se tem mais alguma coisa. Pronto. Vamos orar a Deus neste momento. Deixa eu abrir aqui o... Vamos orar. Querido Senhor, te louvamos pela tua palavra que nos ensina, te louvamos pela tua mensagem, ó Deus, que nos fala da tua graça, a proeminência da tua graça, que nos alerta sobre o pecado, que é o grande destruidor das nossas vidas, que nos fala da importância de te conhecermos, de te buscarmos para te conhecer, Senhor, conhecer com profundidade, e que nos lembra que arrependimento é uma exigência tua para termos comunhão contigo. Sem arrependimento, não há como, Senhor, sermos restaurados ao teu favor. Que essa palavra seja guardada em nossos corações e vivenciada por cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus faça você conhecê-lo mais e mais, que a graça seja uma constante na sua vida, que o pecado não tenha lugar na sua vida e que o arrependimento seja uma constante a cada manhã, assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, que o arrependimento se renove a cada manhã em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe.